Sejam bem-vindos ao podcast do Oceano Azul. Estamos de volta com a série focada em Web3 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Hoje tenho o prazer de entrevistar o André Costa da NodeReal. André, muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Em primeiro lugar, para dar aqui um enquadramento rápido, explica-nos como é que foi o teu percurso até teres entrado aqui neste mundo Web3. Boa. Vai ser um pouco, vai servir de inspiração para muitas pessoas, eu espero que sim. Basicamente, eu venho de um curso académico de Computer Science e Business Management. Estudei todo um pouco, desde marketing a produto. Fui fazendo sempre a descoberta, que acho que isso é uma das primitivas da Web3, é permitir que as pessoas possam ser livres. E logo começou por aí, com as várias escolhas que fui fazendo, até que um dia, meados de 2020, quase como o Covid, não é, que surgiu, as pessoas tinham muito tempo em casa, na verdade. Comecei a ler documentação sobre o Web3, o que é que se passava, o que é que começou tudo a acelerar tão rápido. Já tinha comprado, já tinha comprado Bitcoin em 2015, talvez, 2015. Na altura, acho que valia $100 ou $200. Portanto, deu um grande salto. Eu fiquei milionário porque tive o FUD quando chegou aos 500 e começou a descer, e eu, com o FUD, libertei tudo. Lá está, rookie, acontece a todos. Mas pronto, isto passado 5 anos depois, comecei a trazer curiosidade e como é que eu entrei? E isto serve talvez de um bom processo para quem queira começar nesta área, que acho que ainda vamos todos a tempo. Basicamente comecei com a literatura e recomendo, eu diria, 2, 3 livros como peça principal. O primeiro, aliás, todos os livros da Andrés Antonopoulos são obrigatórios. Mastering Ethereum, Mastering Bitcoin. Acho que a literatura está tão bem feita que, mesmo não sendo developer, qualquer um consegue perceber. São livros, enfim, são extensos, mas dá para ter um overview completo, porque a Web3, enfim, para quem a segue, sabe que é um chavão. A Web3 foi usado como um chavão, como uma alavanca de marketing para se movimentar muitas peças. Porque uma coisa é crypto exchanges, outra coisa são cryptocurrencies, outra coisa são tokens, outra coisa são blockchains, outra coisa é uma DLT. Pronto, e tudo isto combina na Web3. Mas, na verdade, é preciso ter uma enorme separação. E, portanto, mesmo como é que eu entrei, voltando ao tema, comecei a ler esses livros, fiquei com tanta curiosidade, comecei a aprender cada vez mais o porquê de tantas blockchains, como é que o mundo funciona, o que é que são transações, o que é que são blocks em blockchains, porquê blocos, o que é que são métodos de consenso. E isso levou-me a inscrever-me na Universidade de Nicosia, no Chipre. Fiz remotamente e algumas presenciais. Porque o Covid não dava para fazer quase nada presencial. E quando terminei, decidi largar os quase 7, 8 anos de consultoria IT e pensar, não, tenho que entrar nisto e vamos de cabeça, sem qualquer tipo de receios. Sim, tive muitos, sim, digo isto agora, mas tive muitos, porque é uma área bastante nova, tive bastantes desafios. E entrei no NodeReal, basicamente e depois já explico o que é que eu faço, mas basicamente entrei no NodeReal com a expectativa que iria começar a aprender, mas reparo que a curva de aprendizagem é tão elevada que diariamente tens que compreender tantos temas, tantas novidades, tens que acompanhar o ritmo. E eu diria que mudar da Web 2 para o Web 3, o maior desafio que eu tive provavelmente foi o ritmo, em que muitas pessoas estão habituadas no seu dia a dia de trabalho, muitas vezes ter só um trabalho e trabalhar das 9 às 6, com um ritmo bastante, eu diria, normal. No Web 3, nada disso. Tu podes estar às 10, simplesmente a receber uma Telegram message para um cliente, meia hora seguinte estás numa reunião estratégica, numa parceria com um mega operador global. Enfim, e não há muita hipótese de dizeres que não, e mesmo assim, a Web3 funciona a um ritmo muito, muito elevado e o custo de oportunidade neste momento está bastante elevado, neste bear market, não é? Mas sim, foi assim mais ou menos que eu entrei e eu recomendo a todos. Como se costuma dizer, cada ano vale por 7, não é? O ritmo e a Ah, intensidade sim, 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 é sim. gigante. Olha, antes de passarmos a alguns Completamente, conceitos que eu ia completamente. pedir que tu explicasses, explica-nos só Sim. para que as pessoas saibam o elevator pitch da NodeReal. Ok, antes de começar com o elevator pitch, acho que convém dar aqui uma camada de background mais ou menos técnico. No mundo, todos nós estamos habituados, quando, por exemplo, lançamos um site ou criamos uma aplicação, temos uma camada de infraestrutura que é um bocado invisível hoje em dia, que é tão usada que é invisível. Mas normalmente, até posso, não fazendo publicidade, porque eu acho que não é o tema, mas toda a gente usa a Amazon para tudo. Não é? Uso a Amazon Web Cloud para fazer os meus sites, uso o conceito da Amazon aqui, a AWS, serve como sendo uma infraestrutura bastante ágil em cloud que me permite fazer essas coisas. Ou seja, quando eu quero fazer um site, e para o termo comparativo, para o exercício que estamos a fazer agora, podemos chamar de agora uma de app. Quando eu quero fazer uma aplicação na Web3,
Eu tenho que ter infraestrutura para o fazer. E é daí que surge a Node-REAL. Ou seja, o que é que a Node-REAL é? Isto em inglês soa muito melhor do que em português. Estas traduções para mim até são tricky. Mas no fundo somos uma one-stop infrastructure company. O que é que isto significa? Qualquer projeto que queira trabalhar no Web3 pode contar com a Node-REAL para isso. Existem 5 produtos, ou 4, 5 produtos que eu acho essenciais. Um é o Blockchain as a Service, ou seja, hoje em dia existem várias redes públicas, existem várias opções que uma pessoa pode construir o seu projeto, mas existe cada vez mais a necessidade de ter Blockchain as a Service numa perspectiva de eu preciso ter uma blockchain que me consiga garantir o número suficiente de transações e depois enviar essas transações para a Lendo. O que é que isto significa? Eu vou fazer quase um offload dos requests, no fundo, de transações, para uma nova layer. No fundo, estou a tentar, ou seja, o que nós fazemos é no caso dos jogos, na pouco estamos aqui a falar sobre jogos, por exemplo, num jogo em que requer 1,6 bilhões de users a dar um tiro uns aos outros, isto vai gerar um conjunto vasto de transações por segundo que numa língua que conhecemos não é possível aguentar. Então, o Blockchain as a Service entra nesse capítulo. Permite retirar ou não carregar tanto ou não pressionar tanto a Layer 1 e não ser tão caras as transações para uma nova Layer. Mas o Blockchain as a Service é muito mais complexo do que isto, não vale a pena detalhar, mas podem falar comigo em seguida, têm todo o gosto em explicar melhor. Depois temos o Validator as a Service, no mundo Proof of Stake, lá está, isto é bastante técnico, também não quero entrar por aí, mas basicamente digamos assim, qualquer pessoa que queira se tornar um novo validador numa blockchain pode usar o nosso serviço. Não são serviços de staking, esta não é a ideia, mas há uma semelhança. Temos também Explorer as a Service. Hoje em dia toda a gente que está no Web3 conhece o Etherscan ou o BSC Scan, no fundo são sites, digamos assim, que eu consigo ver as transações a ocorrer ao segundo. E nós possibilitamos criar Explorers de acordo com o que o cliente quer. Nós temos clientes que têm Explorers para tudo, para tentar colher o máximo de informação possível daí. E por fim temos o chamado RPC Service, que no fundo eu costumo designar como uma Blockchain Access Layer. Quando algum projeto necessita de aceder a uma determinada blockchain, precisa ter um mecanismo de acesso. E esse mecanismo de acesso tipicamente é feito via RPC, e é uma das coisas que nós fornecemos, ou seja, nós o que fornecemos é, em vez das pessoas terem em casa o seu próprio nó para aceder à blockchain ou trabalhar com os competidores que existem no mercado, podem trabalhar com a Node.js num glimpse super rápido e é traduzido em português. O que não é 3 é É quase, sempre ou diria difícil. tudo, em inglês. É super difícil, sem dúvida. André, antes de mergulharmos um Boa. bocadinho mais da Node Real, vamos Aham. só fazer aqui um sketch de formação. Para quem está num nível ainda mais introdutório e que depois desta tua explicação possa não ter ficado claro para ele logo exatamente tudo o que pode ou não pode ser ou as funções de um Node numa blockchain, vamos tentar simplificar. Como é que tu Bora. descreves quais são as funções de um Node relativamente a uma blockchain? Boa pergunta. É ótima, mesmo para quem esteja a começar, é preciso entender aqui um conceito. Uma blockchain para funcionar, e para ser mesmo uma blockchain, precisa ter nós. Precisa ter nodes. Porquê que precisa ter nodes? Ora bem, se eu só tiver 2 nodes, vamos supor que nodes, para todos nós compreendermos, vamos supor que são computadores. Se eu tiver um computador para o outro, ou seja, um para um, e se eu te enviar alguma coisa e enviares para mim, nós não precisamos de uma blockchain. Porque, basicamente, é uma transação de um para um. Eu digo-te que enviei, tu dizes-me que recebeste e está tudo bem. Quando nós falamos em nodes numa blockchain, o que estamos a tentar criar é um conjunto de máquinas, vamos falar assim de nós, nodes, lá está, máquinas, que estão a estar interligadas e que todas vão garantir consenso nestas ações. Ou seja, eu envio algo para A, das máquinas B, C, D, E e F, ou infinitas, vamos pôr desta forma, podem correr a transação. Isto é muito overview e tentar desmistificar ao máximo. Agora, quais são as funções de uma máquina, então, numa blockchain? Como é que nós podemos decompor isto por fases? Basicamente, cada nó tem que ter um cliente ou um client que consiga interpretar e que consiga compilar as transações de uma determinada blockchain. Vamos exemplificar Ethereum, certo? Nós, para trabalharmos com uma blockchain Ethereum, precisamos de um client, ou seja, pode ser um full client, pode ser um light client, eu não vou entrar por aqui, mas temos que ter um client. Um client é como se fosse uma aplicação simples no nosso PC. Eu costumo até gozar, costuma ser até parecida, não é parecida, mas o conceito é como se fosse na altura o BitTorrent, que toda a gente usava para fazer download de torrents. Basicamente, nós temos que ter um cliente deste ano que perceba o que é que está a acontecer.
Pronto, e fazer o download desse cliente para quê? Para conseguir validar transações, ou seja, nós vamos ter uma cópia da Ledger, uma cópia da Ethereum, e com essa cópia que nós temos e com as transações que são propagadas através do broadcast, eu vou-as receber e vou validar se está certo ou se não está certo. Pronto. Isto serve o quê? Num modelo que está agora na Ethereum, por exemplo, o modelo Proof of Stake, não existe propriamente mining, mas existe validação de transações. No mundo antes do Proof of Stake, o Proof of Work existia o mining. Não é? No fundo, aqui ainda hoje não existe o Bitcoin. Com isto, ou para que é que serve um nó no blockchain? É fundamental para garantir algo que eu defendo, que é a descentralização. Quantos mais nós tivermos, por exemplo, em Ethereum ou qualquer outra blockchain, o que nós estamos a alimentar é a descentralização, ou seja, não haver uma central, digamos, uma entidade central a decidir se isto está certo ou se não está certo. Claro que existem várias teorias que, no fundo, que são teorias que, no meu entender, são verdadeiras, que é, por exemplo, no Proof of Stake, quem tem mais stake, não é? Acaba por ter mais ownership da rede, claro. Podemos sempre pensar isto desta forma, não é? No caso concreto, em Ethereum, podemos pensar que os grandes stakers são, enfim, são, por exemplo, Lido, Coinbase, que têm grande parte do token, não é? Do token de Ethereum. Mas pronto, esquecendo esta parte, a função de um nodo na blockchain serve para validar transações, escrever transações ou propagar transações. Se eu tiver fazer uma aplicação, uma DApp, eu preciso de um nó para fazer isso. Validar, propagar e manter a rede a funcionar. Portanto, para que num mecanismo típico de uma blockchain são precisos pelo menos 3 nós para garantir que existe consenso. Ou seja, se alguém fizer uma transação maliciosa, os outros dois confirmam ou não confirmam a transação. A ideia é mais ou menos esta. Não sei se consegui Não, chegar aqui à tá, mente de toda a gente, chegaste e mas conseguiste acho que criar sim. aí um conjunto de pontos fáceis de interpretar. Olha, dá-nos aqui, agora para nós Bom, então entrarmos aqui numa lógica, ok, já percebemos o que é um node, a sua relevância dentro ou as suas funções dentro de uma blockchain, para que é que serve. Portanto, vocês como empresa uhum, fornecem este tipo de serviços. Quem é que é o utilizador tipo da vossa empresa? Quem é que utiliza então estes nós para poder construir ou para poder trabalhar em cima da ok. blockchain? Boa pergunta. Antes de mais, deixa-me explicar que a nossa tecnologia é relativamente diferente, ou vamos dizer, bastante diferente do habitual. O que normalmente alguns competidores, até entrando por aqui, parece, não sei se isto vai ser uma questão, acredito que sim, mas alguns competidores o que têm por base é o seguinte: existe digamos assim, um load balancer. Para quem não perceba o que é um load balancer, vamos supor que é uma máquina à frente de 10.000 nós. E cada vez que há um pedido de um cliente, este load balancer ou esta máquina vai distribuir os pedidos ao longo desta frota de nós, ok? E quem costuma pedir isto? São os projetos, são as DApps. Por exemplo, um exemplo aqui mais ou menos aleatório. Uniswap, ok? Nós vamos ao portal do Uniswap, queremos fazer o nosso swapping, né? Pelo próprio nome também é fácil lá chegar. E quando nós fazemos estes pedidos, que é aceder por exemplo, ao token value ou aceder, ao fazer mesmo a swapping, assinar, todos estes pedidos têm que ter ou não, têm que ter a algum lado. E quando nós estamos a falar em milhões de pedidos ou dezenas de milhares de pedidos por segundo ou dezenas de milhares de pedidos por dia, tem que haver uma falta de nós que porque cada nó tem uma limitação, nem que não seja de hardware para receber os pedidos. E o que nós fazemos no Rio, para além de fornecer esses nós, ou seja, para além dessa arquitetura, que na nossa abordagem, achamos que é uma abordagem monolítica, é um pedido que segue com o load balancer, nós decidimos reconstruir e fazer o chamado indexing. Ou seja, nós temos praticamente todas as chains indexadas, o que significa que quando um cliente faz um pedido, ele não vai necessariamente cair a um nó, não vai sempre cair a uma máquina, vai cair a um microservice, vai cair num serviço que vai fazer um pedido a uma base de dados, que é a nossa. Ou seja, há quem diga que a nossa solução é centralizada, na verdade é uma solução centralizada, mas como nós não mexemos nos dados, como nós não mexemos nos dados da blockchain, o que basicamente é uma camada, uma representation layer que permite que qualquer user, seja eu que vou ao Uniswap e vou lá fazer os meus pedidos, ou o próprio Uniswap que precisa de alimentar a sua aplicação com informações da blockchain, em vez de estar a fazer um pedido, ficar à espera um segundo ou dois da resposta, consegue ter em milissegundos. Porquê? Porque já foi tudo indexado, está, como diria, à porta
do cliente, é só pedir e retornar. Isto dizendo o quê? Quem é que utiliza e porque é que isto é tão necessário? E porque é que esta tecnologia é tão necessária? Porque cada vez somos cada vez mais usuários das blockchains e da Web3. E quando falamos em escalabilidade, não significa que, pelo facto de eu acrescentar mais 10, 15, 20 mil nós, que isso não vai garantir escalabilidade, porque não vai. O que vai é, nesta arquitetura antiga, o que vai acontecer é que o meu load balancer vai ter cada vez mais custos e vou ter que ter outro, e vou ter que ter outro, e vou ter que ter outro, e eu estou a fazer uma multiplicação de hardware que me vai multiplicar os custos de energia, multiplicar os custos de hardware por si só, ou seja, quando falamos de escalabilidade, os custos aumentam em paralelo. O que nós fizemos foi, não, é a necessidade intrínseca de criar uma solução que aguente a mass adoption. E por isso é que nós criamos estas bases de dados indexadas para que isso aconteça sem sacrificar custos, sem que isto se torne mais caro para o cliente ou para os projetos e sem comprometer a escalabilidade. Então, ou seja, nós neste momento, aliás, até pode ser uma boa pergunta que eu vou lançar e vou responder. Tivemos, por exemplo, ainda ontem, só num dia, 39,5 bilhões de requests. Ou seja, são 40 bilhões de requests num só dia. Num só dia, o nosso sistema conseguiu aguentar 40 bilhões de requests de todas as blockchains. E não foi abaixo, e não falhou, nada disso. E nós tivemos um pico de cerca de 80 bilhões de requests num só dia. Depois multiplicar isto ao mês, ao ano, pronto, dá para ter aqui uma ideia. E isto é um sistema que lá está, mais uma vez. Ele por si só está feito de forma escalável. E dando aqui uma nota aqui para todos os projetos que possam surgir aqui, é importante pensar que a descentralização e a teoria ou o manifesto da Web3, ou vamos supor, deste liberalismo, não é? Da Web3, não é só tornar as coisas mais centralizadas. Isso faz todo o sentido, mas temos que pensar em soluções úteis para os casos do dia a dia. Ter soluções centralizadas, por norma, não deve ser encarado como algo negativo, desde que traga um valor intrínseco. E neste caso, a nossa solução, sem dúvida que traz. Não é? Porque de outra forma, o que nós temos a dizer é que se montem mais máquinas, gastem mais eletricidade, vamos explorar mais os nossos recursos, não é? Que são poucos, e vamos tornar isto mais centralizado. Não estamos. Estamos simplesmente a tentar esconder um problema aumentando os recursos. Isto é a minha visão, claro, e é algo que eu trabalho dia a dia com a equipa para garantir que nós não estamos a aumentar os nossos custos e nem sequer aumentar o preço para ninguém, nem para os clientes, nem para os utilizadores. Boa explicação. Para termos um bocadinho o enquadramento daquilo que é o mercado deste teu setor, indica-nos, por favor, Uhum, alguns dos competidores principais neste mercado em que vocês estão. uhum. Também, de que forma é que vocês, Node.Real, se diferenciam em relação a essa concorrência? O mercado de, vamos ver, a área de infraestrutura em Web3 é uma área super hot. Está a ser, toda a gente todos os VCs estão very bullish porque sabem que é a oportunidade de um trilhão, não é? Quem quer ser a próxima Amazon da Web3. Por isso é que nós temos grandes competidores, creio que a gente conhece Infura, Alchemy, Quicknode. Aliás, acho que a Alchemy teve uma avaliação, não sei se foi há um ano ou dois, de 20 bilhões de dólares, algo assim do género. Portanto, está a haver aqui um hype incrível em infraestrutura. Nós diríamos que eles são os nossos competidores, mas, pondo isto desta forma, são e não são. Porquê? São competidores quando nós falamos de uma linha de produtos que é RPC, né, que é esta Blockchain Access Layer. Sim, são competidores. Eu posso ir à QuickNode ou posso ir à Node.Real, é verdade. Mas a QuickNode tem uma forma de fornecer o seu serviço que é diferente da nossa, como eu expliquei há pouco. Não estou a querer, como eu não sei por dentro da arquitetura da QuickNode, nem da Figment, nem da Infura, aquilo que eu posso dizer é que nos benchmarks que nós já fizemos com vários clientes, tipicamente quando eles trocam e quando eles testam o nosso produto, ficam logo rendidos. Porque, dar aqui um exemplo, no caso não vou dizer o nome em concreto porque eu não quero estar aqui a dar muitos tiros, mas nestas que eu já falei, há uma delas que, em comparação connosco, uma tem um tempo de resposta de 200 e quase 300 milissegundos. Isto parece ridiculamente pouco, e é 300 milissegundos. Comparando connosco, nós fornecemos, ou seja, o tempo de resposta da Node.Js é 15 milissegundos. Isto parece que não é muito, não é? São milissegundos, mas se multiplicarmos isto para o número de pedidos, para o número de clientes, isto no fim do dia, o que é que vai acontecer? A user experience, o teu cliente, vai ficar menos impressionado com o teu produto, com a tua dieta, porque fica à espera mais de 300 milissegundos por uma resposta. Isto fica comprometido logo à partida. Por isso é que, por exemplo, não sei se vamos falar disto ou não, nós somos um dos principais parceiros da BNB Chain, que, é só a minha opinião, é a chain mais complexa de gerir e de manter.
é que tem a equipa de nós peritos, quer queremos, quer não, é uma chain que está sempre a pensar em como melhorar. Parallel EVM foi feito por nós, foi feito pela Node.io, porque a equipa da BNB Chain trabalha intrinsecamente com a nossa. Nós nem trabalhamos com Ethereum, trabalhamos com toda a gente. Nem todos os computadores que eu mencionei suportam BSC, que é mesmo muito difícil suportar BSC. E então, se nós falamos aqui de principais competidores, eu diria que 5 são esses, mas a competição desvaneia quando, por exemplo, tens projetos como a PancakeSwap ou o Paraswap que vêm ter connosco e dizer, não, precisamos mesmo de uma solução que aguente 30 ou 40 bilhões de requests. Sim, vocês conseguem. Pronto. E aí fica logo arrumado o assunto. Ou seja, é uma competição, sim, mas nem eu próprio, nem na equipa, nós vemos aí a competição. Ou nós vemos mesmo competição, para ser sincero, são projetos que estão a surgir agora de blockchain as a service, como por exemplo o Caleiro, que está a começar a surgir, eventualmente clientes como o caso Hyperledger ou Core Network, não são bem layer ones, nós não estamos a competir com os layer ones, mas este tipo de competidores, sim, esses olhamos como de queremos lá chegar, queremos estar nesse nível de posicionamento. Estavas aí a dar um toque numa questão importante da BNB Chain e para percebermos também como é que vocês se distribuem em termos de resposta nestas diferentes redes. Qual é a vossa cota de mercado em cada uma destas Boa, blockchains boa, e também em que regiões é que vocês operam mais? boa questão. Eu diria que BNB Chain está, nós tentamos, enfim, dá aqui uma ideia. A Node.io é uma empresa baseada em Singapura, com uma cultura asiática bastante forte, o qual eu adoro, que é data-driven e muita eficiência. Não há muito espaço para perdermos tempo. E o que é que fazemos? Escolhemos muitos dados e analisamos só com dados, já tomamos decisões com dados. E o que nós apontamos, sempre no caso da BNB Chain, é ter pelo menos 80% dos projetos, nos top projetos da BNB Chain, estarem a trabalhar connosco. Neste momento estamos perto de 90, para uma ideia. Portanto, ou seja, praticamente todos os projetos da BNB Chain estão a trabalhar connosco. Os que não estão, ou têm uma solução própria, ou não, simplesmente não estão no top que nós queremos estar. Ou, melhor dizendo, no top ah, de mais utilizadores ou de transações diárias, etc. O BNB Chain, de certeza, e sem cometer nenhum risco, é a blockchain no qual nós temos maior adoção ou temos maior cota de mercado. Seguidamente, Polygon e Ethereum, sem dúvida. E temos a ganhar uma atração muito grande por Optimism também. Portanto, a nível blockchains, eu diria que são estas. Que se olharmos para os gráficos da Messari ou da Block Data, são as chains mais usadas. O Airbnb Chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum não, mas Optimism. Acho que Optimism, para ser realista, acho que já vai passar Polygon rapidamente, é a minha previsão. Acho que o Optimism vai ser a terceira maior rede usada. Mas tentamos olhar neste prisma, sim. A nível de abrangência, vá lá, digamos, geográfica, a empresa é mais ou menos assediada em Singapura, tem contexto muito asiático, quer queremos, quer não, isso tem influência. E eu diria que zonas asiáticas têm sido a maior exploração, projetos que nascem nessas regiões. Diria que o top seria Ásia ou Asia Pacific, como podemos desta forma, Europa e US. Sendo que US, nós tivemos, não sei se estás recordado, há algum tempo, houve algumas restrições por causa das regulações federais norte-americanas, por causa dos projetos, então, e até levou a que muitos projetos tivessem ido parar a Singapura. Portanto, esta questão geográfica, muitas das vezes, eu estou a trabalhar com clientes que hoje estão no US e amanhã dizem, olha, fui para um local onde sou mais crypto-friendly, não é? Fui para o Dubai. É típico ouvir isto todos os dias. Portanto, se me perguntares onde é que eles andam, não sei dizer. Eles vão mudando consoante. Isso é uma das coisas que eu já até falei com o João, que é uma das pessoas que está a tentar ajudar a que, enfim, que Portugal consiga ter condições, não é, para os projetos de Web3. Nós fizemos um bom trabalho nisso, acho eu, porque o que foi feito não é nada rígido, as regras que nos impõem. E eu acho que temos aqui uma oportunidade de, em vez de estarmos a pensar em continentes, não é? Ou seja, a Ásia ou US ou Europa, para começar a pensar em capitais, Hong Kong, Singapura e, por que não, Portugal, não é? E eu gostava mesmo que Portugal fosse um enorme hub para o Web3, sem dúvida. Era excelente, era excelente. Muito bem, André, Era. vamos nos virar agora aqui para o futuro. A gente coloca assim, aqui normalmente duas questões futuristas para perceber um bocadinho, Ok. olhar um bocadinho para dentro da vossa cabeça. E a primeira pergunta é: Ah. quais são as categorias que tu achas que nos próximos 3, 4 anos vão ter a maior explosão? Dá-me aqui um contexto de categoria.
Dá-me aqui um exemplo. O A que é que área de tu consideras como gaming, criatividade? setores de DeFi, o que é que Ah, tu achas que serão aqueles onde poderá progredir mais? sem dúvida, DeFi Game. Quando digo DeFi, acho que vai haver aqui já falei com várias pessoas sobre TradeFi e DeFi. Eu acho que o futuro vai ser a mistura dos dois. TradeFi com DeFi. Com DeFi. O que eu quero dizer com isto? Há mecanismos em DeFi que funcionam perfeitamente bem, mas ainda há pouco, olha, por acaso, estava a falar com os amigos do Bison Bank, que estão precisamente a fazer esta bridge, não é? Do fiat e do crypto. E acho que no fim do dia, para das lutas todas do DeFi e do TradeFi, a questão aqui é a regulação. E eu acho que quando a regulação finalmente tiver bem assente como é que vai funcionar, acho que aí é o caminho de eu ter a banca tradicional, em que ela não vai deixar de existir, porque é um dos pilares, a meu ver, na minha perspectiva, é um dos pilares que garante o capitalismo a funcionar como nós vivemos hoje em dia, e esse não vai cair por inerência humana. E o DeFi vai continuar a existir e vai ser impulsionado porque vai permitir aquilo com 2 cliques e futuramente, sem clique nenhum, consigo fazer as minhas operações financeiras de poder enviar dinheiro daqui para São Tomé sem ter que pagar 20 ou 30% a empresas que me vão cobrar para essa transferência. Portanto, vai ser a mistura dos dois. O GameFi, eu tenho só aqui uma nota que é Play to Earn Games não funcionam. Isto é a minha visão. Vou ser bastante pragmático, mas Play to Earn não tem sustentabilidade económica. Não tem, por si só. Podemos pensar de várias formas, podemos estar aqui uma hora a discutir isto, mas no fim da equação, não deixam de ser esquemas de Ponzi. O próximo a entrar é que paga o anterior. Mas eu diria que o GameFi vai ter sucesso na possibilidade de tu teres a portabilidade dos teus itens valiosos dos teus jogos e poderes não só fazer trading deles, mas nunca os perderes pelo facto do jogo a cair, do jogo acabar, perdão. Ou seja, esta forma de eu estar num jogo, uma plataforma e passar para outra e que continuar a ser o owner dos meus assets digitais, sim, isso vai ser o futuro. Aliás, vamos ver muito rapidamente jogos, por exemplo, da Square Enix a terem isto, e outros que vão surgir. Cyberpunk também vou começar a ter isto. Sim. Muito bem, Yeah, boas essa é a insights. ideia que eu tenho. Última Yeah. pergunta, André. Se te dessemos 5 milhões de euros ou 5 milhões de euros em Bitcoin, whatever, para tu poderes investir, Ok, sabendo que não se pode investir na própria empresa, né? Não podes investir na Node Real, ok, onde é que ok. tu irias investir o teu dinheiro? Isto não é aconselhamento financeiro para ninguém, é só para a gente perceber como é que é a visão futurista de cada um. Opa, eu tinha, ok, respondendo isto de duas formas, modelo capitalista, para de todas as altcoins que eu poderia ver e comprava-as todas. Se eu fosse um trader, sim, aqui a ideia é comprar, comprar, comprar. Mas tenho aqui um imperativo, que é, eu não faço isso. Se tivesse 5 milhões e desse enfim, aqui um hint, era comprar, 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 mas isso é visão capitalista. E, enfim, traz um resultado de liquidez, ou seja, eu compro como compro, para quê? Para ter mais liquidez no fim do dia para depois poder, até um dado momento, depois poder tornar tudo aquilo. Se é para investir na Web3, eu diria que há aqui um nicho que nem toda a gente está a olhar, ou algumas pessoas estão a olhar, mas eu diria que é interessante de poder investir, que é precisamente nesta curva de aprendizagem. Há muitos projetos de Learn to Code Web3, há muitos projetos de impacto, de perceber o Web3, há muita coisa do Web3, mas não existe ainda a consultoria em Web3 para tu conseguires ter um projeto, ou seja, tu conseguires ter um research sério de como é que eu aplico o Web3 na realidade atual. O que está a acontecer muito é que os projetos ou as ideias das pessoas com quem eu interajo estão a trazer soluções para problemas que não existem. Há quem queira loyalty programs. Vamos falar sobre isto, desculpa, não sei se quer será o tema, mas loyalty programs. Há quem veja o Web3 como uma loyalty programs. Ainda ninguém me conseguiu explicar hoje porquê que isto tem que ser em Web3. Eu tentei perceber, ok, certo, eu tenho pontos que depois eu posso usar e tenho todo, ok. Mas isso é, ok, se nós olhamos para isto e conseguimos perceber o valor, há algum valor, mas eu diria que é quase como 5%, é residual, é muito residual. Então eu pegaria nesses 5 milhões para realmente fazer o research a sério e pensar em projetos, por exemplo, do healthcare. Eu investiguei em healthcare, sem dúvida, que é como é que o patient data, ou seja, como é que os meus dados conseguem ser portados de um lado para o outro, sem ter que confiar nas instituições médicas. Sem ter que confiar que isto não vai ser mexido, que este raio-x que eu tirei agora provém desta máquina.
e não entrou num sistema qualquer e mudaram um e um zero e eu de repente em vez de ter uma costela partida tenho antes um braço partido e garantir que isto não aconteça porque não houve ninguém a mexer no meio. Isto são projetos que sim causam impacto. E eu acho que o que está a acontecer é a falta de foco para isto, porque isto, no meu ver, não é só um use case, é uma indústria que está aqui, que ainda ninguém, ou melhor, há alguns projetos que estão a começar a surgir, mas ainda ninguém olhou, que é o patient data, por exemplo, ser, ser do patient e não ser da instituição. Não é? E simplesmente eu poder chegar a por exemplo, imagina que nós chegaríamos a um hospital, qualquer que seja no mundo, com a minha, vamos dar exemplo, com a minha cold wallet, fazia a transação e de repente ele tinha lá todo o seu historial médico, ou todos os seus raios-x e tudo, sem do nada, do ar, né? Portanto, ou seja, percebes? E não é não é só por aparecer, é que tu consegues ter a confirmação que não foi alterada, que não tiveste que pagar um intermediário para guardar, que não tiveste que garantiste que não houve mudanças nesses dados, são teus, tu fazes com eles o que quiseres, podes monetizar até quem pense nisso. Portanto, eu acho que eu pegava nesses 5 milhões e pensaria muito bem neste tipo de projetos. Boa Já. estratégia. André, para finalizar, onde é que podemos encontrar online a ti e à Node.Real? Ok, Nodeville, simples, nodeville.io, pelo Google da vida, toda a gente conhece, muito rápido lá chegar. Nós temos Discord, por favor vão ao nosso Discord. Malta lá fala em inglês e chinês, esqueçam o chinês, vamos falar em inglês. É normal, mas isso em termos de brincadeira. Também temos Twitter, sigam-nos no Twitter, temos muita gente a seguir-nos no Twitter, façam isso. Comigo é muito simples, eu sou muito ativo também no Twitter, tenho Telegram, tenho LinkedIn. No LinkedIn é mais fácil para quem não tenha Telegram ou para quem não tenha Twitter, para me seguir. E sim, eu diria que são estes os principais canais. Alright. O teu handle no Twitter qual é? Boa. De André. Muito É, bem, depois a gente mete de André. o André. Sim, mas A vai gente dizer coloca aí no depois lá. na descrição aqui do texto. Muito bem, concluímos mais um episódio de entrevistas sobre o Web3 com o André Costa da Node.Real. André, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos contigo. Para quem esteve a assistir, obrigado pela vossa presença e até ao próximo episódio. Fiquem bem.